Bom, pessoal, bem-vindo a essa visita, bem-vindo ao nosso laboratório, né? O professor Tiago já apresentou todo mundo aqui, né? Essa parte aqui a gente chama parte de cultivo indoor. Então, nós cultivamos as plantas em ambiente fechado, né? Nosso objetivo é desenvolver tecnologias para justamente otimizar todos os sistemas de cultivo, né? Então, atualmente, o Brasil bastante rico, né, em água, iluminação e o clima é bastante favorável. Porém, tem lugares do Brasil que isso não acontece. Por exemplo, você vai cultivar hortaliças no Nordeste, o clima é muito quente. Então, as hortaliças vão precisar de ambientes protegidos para que você possa cultivar. Diferentemente do Brasil, nós temos, por exemplo, o Egito ou países da África ou qualquer outro tipo de país, ou até mesmo não só com clima quente, mas com clima bastante frio. Por exemplo, Noruega, Canadá, Japão. e países onde o clima é extremo, não tem como você fazer o cultivo em ambientes abertos. Então, se tem uma alternativa que é cultivar em ambientes fechados, né? Não só isso, mas também, por exemplo, nossa população cada vez mais fica na cidade. Então, vai ter menos zonas de produção de alimentos fora da cidade. Então, você planta lá, cultiva no sítio, numa fazenda, a 20, 30 quilômetros de distância. Você pega o caminhão, cultiva lá, traz para a cidade e da cidade distribui. Então, você tem todo esse percurso que você vai gastar combustível, vai gastar energia com o seu carro, vai ter a manutenção. E o cultivo você pode fazer na cidade. Então a ideia, um dos objetivos é diminuir a cadeia produtiva. Então, eu tenho o meu ambiente de cultivo onde estão as pessoas. Então, todo esse consumo de carbono, etc., a poluição gerada, é possível então diminuir isso, né? E nós utilizamos aqui a técnica chamada de hidroponia. O que é hidroponia? Basicamente nós estamos substituindo o solo, né, a terra, por água. É somente água. Então, ao invés de a planta, a raiz ficar na terra, ela fica imersa na água. Essa água não é qualquer água, né? Então, é uma água que pode ser da torneira, porém ela tem uma quantidade de nutrientes. Então, por exemplo, esses aqui são alguns nutrientes que a gente vai ter para a planta. Aqui a gente chama de macro e micronutrientes. São os nutrientes que elas mais consomem, né? Então a gente chama de macro, que é nitrogênio, fósforo, potássio, e depois tem os micronutrientes, que também fazem parte desse consumo alimentar da planta, né? Então a gente precisa alimentar ela. Então aqui vocês podem visualizar aqui, então aqui a gente dissolveu então esses nutrientes nessa água, né? Então é uma água da torneira, então aqui tem menos nutriente e tem mais nutriente, então está mais concentrado aqui. E aí como que a gente verifica quanto nutriente a gente tem para as plantas, né? A gente tem alguns equipamentos, né? Então, por exemplo, esse equipamento aqui mede quanto... esse daqui vai medir, na verdade, o pH. Esse outro aqui vai medir, então, quantos nutrientes tem na planta, né? Na solução aqui, que a gente chama solução nutritiva. Então aqui está marcando 1,36, que é um valor ok. E aqui já está com 2,9, já ultrapassou a quantidade de nutrientes. Então a gente também tem que dosar a quantidade de nutrientes que a gente precisa dar para a planta, né? Não pode ser em excesso, porque você vai, de certa maneira, estar intoxicando a planta. E também não pode faltar, porque senão ela não vai crescer de maneira correta. Então a gente monitora isso. Não só os nutrientes, mas também o pH. O pH também é bastante importante para as plantas. Então, como que funciona a hidroponia, né? Então, sabendo que a gente tem os nutrientes, né, todos... talvez aqui seja mais fácil, ó. Vocês até podem visualizar ali. Então, nós temos a solução nutritiva ali embaixo, nós temos uma bomba. Essa bomba impulsiona a solução nutritiva pelaquele cano, ela vem até essa posição. Por gravidade, a água vai passar por todas as raízes e vai voltar no nosso sistema, nosso tanque aqui com a solução nutritiva. Então essa água fica recirculando. E é interessante que acaba sendo até um pouco diferente, porque afinal de contas a gente só está com água aqui, né? Mas ele é 95% mais eficiente do que a gente cultivar isso no solo. Por quê? Porque
simplesmente a gente está passando a água pelo sistema e está voltando para o sistema. Então a água não sai. A única água que vai é a água que a planta consome e um pouco pela evaporação. Quando a gente está no campo, você vai irrigar as plantas, vai molhar, né? Vai molhar as raízes, porém a água vai embora. Se a planta precisa de água novamente, eu preciso colocar mais água. Ah, precisa mais água e mais água. Então, por isso que a gente fala que é 95% mais eficiente do que o cultivo no campo, o cultivo tradicional, né? Então, esse é um dos grandes atrativos de fazer o cultivo por hidroponia. A grande vantagem, né? Basicamente, a gente não tem uso de agrotóxico aqui. Então, a planta, eu não preciso matar outras ervas daninhas, outras coisas que atrapalham o nosso cultivo, né? Então, isso aqui é hidroponia, então essa recirculação é um grande diferencial, né? E aqui, como a gente está fazendo no cultivo que a gente fala indoor, nós precisamos fornecer a iluminação, né? Então, a gente tem a parte nutricional e a gente precisa iluminar a planta. A planta também transforma a energia luminosa em massa, né? Através dos... Não sei se todo mundo lembra aí do processo de fotossíntese, está todo mundo afiado com a fotossíntese, transforma essa energia luminosa em massa, né? Que esse aspecto da planta, né? Na quantidade de massa mesmo, do tamanho da planta em si, né? Aqui nós temos então esse sistema mais simples que a gente montou, né? Então tem todas as plantas aqui, tem várias variedades, né? Alface crespa, alface americana, alface crespa roxa. E nós temos esse outro sistema aqui, né? Então lá a gente está só visualizando a luz branca, né? E aqui nós temos duas diferenças aqui. Aqui embaixo a gente está cultivando com a luz branca, né? Que poderia a gente falar que é luz do sol, totalmente luz do sol, mais parecido com a luz do sol. E aqui nós estamos cultivando ela com uma luz que é só para atender a fotossíntese da planta. Então ela é bem específica. Então eu tenho todas as... Quando a gente tem a luz branca, a gente tem todas as cores. E a gente pode pegar algumas cores, né, dessa cor branca e formar essa cor que ela precisa. Então aqui tem dois tipos de cores, a azul e a vermelha, que é basicamente a que a planta absorve. Então essa daqui é uma das otimizações que a gente faz. Quando a gente separa somente as cores que a planta absorve, a gente se transforma isso mais eficiente. Então por isso que um dos objetivos nossos é a eficiência. Então a gente seleciona quais são as cores que as plantas absorvem, né? E o sistema é a mesma coisa. O sistema de nutrição está embaixo, tem a bomba que injeta a solução nutritiva pelo cano, passa pelas raízes e retorna novamente pelos canos até o nosso sistema principal, né? E aqui, então, a gente também tem uma parte, né? A gente tem a parte de cultivo, que a gente está numa escola de agricultura, mas também a gente tem a parte de desenvolvimento em si, né? Dos equipamentos, dos sistemas, né? Quando a gente está no cultivo indoor, a gente tem que fornecer tudo para a planta. Então, a gente precisa de tecnologia para fazer isso, né? Então, a gente começa com as disciplinas, né? De Arduino, de instrumentação, né? Através do Arduino, por exemplo, fazendo a construção. E depois a gente consegue transformar toda essa eletrônica num produto que seria um pouco mais acabado, né? Para poder fazer justamente essa automação dos sistemas nossos, né? Então, é um pouco do que a gente faz aqui, né? Quer complementar, Emerson, já que você está envolto no projeto? Que eu já tinha começado a conversar lá. Uhum. Esse aqui, então, ó, nós desenvolvemos todos aqui, da parte do projeto, como o Marlon falou. Por exemplo, uma parte do projeto. Aqui, ó, fizemos toda a parte mecânica, toda a parte de desenvolvimento de circuitos hidráulicos, bombas, foi tudo desenvolvido aqui dentro. Tanto luminárias, parte de ligações. Aqueles que vocês viram lá na mesa, que é alguma coisa parecida com isso aqui, eu mostrei lá na... Nós estamos fazendo agora um controle, por enquanto a gente está colocando elas todas com intensidade, falou 50%, tá dando, né? Agora está com 25. 25, colocou. Está dando 300 micromols, né? Que é isso que a gente mede, a luminosidade. Tem aquele sensor ali que nós medimos a radiação par, que é o quanto que está recebendo a planta de intensidade luminosa. Ali nós estamos deixando em torno de 300. Mas a ideia do projeto finalizado seria controlar qual comprimento de onda, se vai ligar mais vermelho, se vai ligar mais azul, violeta,
e controlar essa intensidade, para a gente saber também quanto que ele precisaria colocar. Já tem literatura para isso, né? Mas a ideia nossa é fazer os estudos, então a gente quer conseguir completar toda a faixa de comprimentos de onda. Então, a próxima etapa seria essa, e a automação do pH, como o Margot falou aqui, seria a parte de automação do pH e dos nutrientes, que é a produtividade elétrica que a gente mede. E sabe uma coisa legal, pessoal? Vocês já pararam para pensar naqueles projetos espaciais? Não sei se vocês já viram no Instagram, algum lugar assim. Como que vai produzir comida em Marte, né? Ou até mesmo na Lua, Como né? a gente vai produzir comida na Lua? Ou a estação espacial. né? Ou na estação espacial. Como que produz comida nesses lugares? Então tem várias pessoas no mundo fazendo projetos tipo esse, que é cultivo indoor, porque não tem como você ter uma horta lá em Marte, né? Você não vai ter uma horta, a não ser que você faça algo lá, né? Dentro de um grande... Mas assim, a ideia é cultivo indoor, dentro de naves espaciais. Então, tá tudo relacionado, né? A economia de água, você não consegue levar muita água lá para o espaço, você tem que economizar água. Você tem que ter equipamentos que funcionam bem, né? Porque senão aí não vai dar para produzir comida. Então tem muita gente que fala mais desse lado do cultivo espacial, né? Quais são os termos? Cultivo espacial. Ela posta no Instagram dela lá, né? Tem o nome. Tem uma brasileira bem famosa que trabalha com isso lá na Europa. Farm Space, né? Farmácia, Fazenda, né? Fazenda no espaço. Fazenda no espaço. Então eles tentam cultivar até batata, tomate, frutas, porque você não vai comer só alface também no espaço, né? Enfim, são cultivos que no mundo atual compensa você produzir hortaliças aqui na Terra, né? Mas no espaço a ideia vai ser produzir de todo tipo de comida, batata, cenoura. Isso, é exatamente isso. E aí até o solo é diferente. O solo marciano, ele tem uma série de dificuldades para você fazer cultivo, mesmo indoor. Então você tem que fazer testes. Aí tem um solo que eles falam, que é uma simulação, né? Um blend, né? Eles montam aqui na Terra um solo parecido com o solo marciano e aí ficam testando nessas câmeras. Será que a batata se desenvolve bem? Será que uma cenoura consegue crescer bem? É bem legal. A gente quer também entrar nessa área, né? Mas ainda mais pé no chão. A gente está montando mais sistemas para produção mesmo, vamos dizer, para mais sustentável, nesse sentido primeiro. Mas esse lado espacial é muito legal, até para divulgação científica, para atrair mais alunos. E lógico, vai ser realmente algo necessário daqui a uns anos. Eu acho que mais uns 10, 15 anos aí, talvez a gente tenha novidades bem... Que você otimiza também, né, todos os recursos, né? Então é uma questão de otimização mesmo também. Né? Dá para você descartar, usar muito nutrientes, você não pode descartar, você não pode descartar água, então é realmente otimização do cultivo, né? Aqui você deixou também até algumas coisas, né? Aqui tem Arduino, até quem quer o projeto que a gente está fazendo lá, a gente utiliza, é barato, a gente consegue fazer todos os testes com baixo custo, né? Associamento, que a gente está comprando é tudo módulos. E é uma área que necessita de gente. O campo em si, ele é pouco tecnificado. Tem pouca gente desenvolvendo coisas para o campo, né? Principalmente para os pequenos produtores. Quando é um grande produtor, ele tem dinheiro. O pequeno produtor, que a maior parte da nossa alimentação vem de pequenos produtores, eles são escassos de tecnologias, simples até. Então, você tem poucos produtores, por exemplo, de hortaliças hoje no Brasil, que têm automação da solução nutritiva e do pH. Ele faz manualmente. Então, essa é uma necessidade que existe hoje no campo, né? Dúvidas, pessoal? Todo mundo quer comer... Agora, todo mundo come alface. Almoço vai ser alface, gente. Podia ter tomate. Por enquanto, só alface. E os desafios, só para complementar, também são genéticos, né? Você plantar um tomate indoor, você não pode ter um tomateiro enorme, uma variedade genética que fica super alta, você vai estar perdendo espaço. Porque uma das vantagens de ser prateleiras, pessoal, é justamente você poder, por exemplo, aqui num espaço desse aqui, ó,
fazer o cultivo aqui, aqui, aqui. Então, dentro de uma sala é o equivalente a uma horta, né? Dentro de uma sala, você aumenta a sua área de produção, tá? E o desafio genético que eu quis dizer é que os pés de tomate, para esse tipo de produção, tem que ser baixinhos, né? Eles têm que selecionar, por exemplo, variedades genéticas que vão produzir muito tomate, mas com uma planta pequena. Tá? Então o pessoal da genética também estuda esse tipo de coisa. Que aí é outro trabalho, né? É ficar selecionando as plantas, seleção genética, fazer o cultivo, ver que altura que chega. É toda a parte de genética. A gente está mais na parte tecnológica aqui. Mais coisas? Dúvidas? Ninguém? Todo mundo é tímido? Mas legal, você não mostrou o aquário, Mardô. Fala do aquário. Aqui é uma outra técnica de cultivo, né? Que é o floating. Como que é a tradução? Acho que é flutuação, né? Aqui, no caso, a raiz está 100% submersa na água, né? E aí, a raiz precisa de oxigenação, né? É igual o peixinho lá que precisa de oxigênio também. O oxigênio é fornecido por essa bombinha, né? Então, que faz a oxigenação ali. Porque senão, se você tem a raiz totalmente submersa na água, sem nenhum tipo de oxigenação, ela vai também apodrecer. Então, você tem os fenômenos ali que vão acabar fazendo com que a planta não se desenvolva, né? E uma das vantagens de fazer o cultivo com a raiz 100% submersa, né? É que você não necessariamente precisa ficar fazendo recirculando. E aí quando você recircula, você precisa de uma bomba. E essa bomba, com os produtores no dia a dia, pode queimar. Então você pode fazer com que a planta morra, porque por falta de água, né? Porque o principal que a planta precisa aqui é a água, né? Então a gente precisa sempre ter água no sistema, né? E esse sistema com o floating. E eu posso ter um peixinho ali também? É possível. Existem sistemas hoje que chama aquaponia. Então você faz a criação do peixe, né, por exemplo, de tilápias, e aí todos os rejeitos, né, você pode da produção de tilápia, você pode separar eles, né, você tem algumas espécies de tratamento nesses rejeitos que vão adubar as hortaliças, né? Então você pode nutrir as hortaliças com os rejeitos dos peixes, né? E você pode fazer um cultivo combinado. Peixes mais o cultivo de hortaliças, por exemplo. Não colocaria os macro e micronutrientes e seria o resto do que ele refere. Mais essas rações, né? Para isso. O peixe eliminar todos os nutrientes que a planta precisaria. Não só para aquele sistema, viu, pessoal? Mesmo o outro ali, ó, tá vendo que os tanques? Você pode criar peixe naquele. Não vai ser tanque pequeno, né? Vai ser um tanque grande. Você pode criar, então você vai produzir, por exemplo, tilápia e ao mesmo tempo a água você vai circular num sistema hidropônico. Como que é o nome certo? Aquaponia. Aquaponia. Você associa a hidroponia, que é a parte das plantas, né, com a produção de peixes. De novo, buscando eficiência, né? Você tem duas culturas juntas, né? Uso bastante otimizado dos recursos, no caso aqui a água, né?